Bom, podemos começar na Muy bien, pontualidade podemos eh, empezar ya que do sería el evento. horario Gostaria de marcado para el agradecer a presença inicio. de Quiero todos. Meu nome é agradecer la Tatiana presencia de todas. Yo Bastos. soy Eu estou como Tatiana presidente Bastos, do yo soy Instituto de presidente del Direito Instituto Coletivo. de Derecho O IDC Colectivo. é uma UIDC organização es una brasileira organización com sede na brasileña con cidade do sede Rio en de la Janeiro e ciudad de atuação Río de Janeiro y nacional, actuación a nivel atuação nacional, regional nacional. regional Nós y somos nacional. entidade de Somos una entidad assessoramento de e de garantia de asesoramiento y direitos. también Nós para atuamos garantir em derechos. três eixos: o eixo de Actuamos en meio tres ejes: ambiente, el de medio ambiente, fortalecimento da democracia fortalecimiento e de la de inclusão. democracia y de inclusión. Estamos hoje muito Hoy felizes com estamos esse muy evento. É felices resultado de por um este evento, que trabalho es el resultado de un trabajo de grande envergadura. de gran É o Catadores envergadura. por Menos Plástico, que é Los é recicladores, o menos motivador, plásticos, né? É que o es el motivador, nosso pontapé, né? nuestro, que da el Que a gente puntapié, foi digamos, a em partir del campo cual fazer fuimos essa al campo a análise. Ele hacer foi este aprovado no análisis. edital do Este Gaia, trabajo né? No ano fue passado. aprobado en el Nós, dicto de inclusive, Gaia del año agradecemos pasado. muito o Inclusive apoio do nosotros Gaia. agradecemos Tem mucho el sido apoyo que nos da essencial Gaia, que fue esencial para esse realmente projeto, para os para este projetos de uma forma proyecto y geral, para a los organização. proyectos en E general também para agradecemos de la ao organización. Y Break también Free from agradecemos Plastic, el Break Free from Plastic, BFFP, além de sermos membros, né, PFFP, além do que Instituto de Direito además de Coletivo ser ser membro do un Gaia e miembro ser de membro Gaia y também do ser miembro BFFP, también del temos BFFP, oportunidade de tenemos la dialogar com uma oportunidad grande rede de de outras dialogar con entidades una gran com o red mesmo de propósito otras instituciones que de tienen el mismo mitigar, propósito de reduzir, mitigar o de reducir, mudar a forma como a de gente lida cambiar com la o forma plástico en no cómo mundo. trabajamos Então, o lidiamos con el plástico en el mundo. nesse sentido, aproveitando En este que sentido, estamos aqui aprovechando que estamos né, em número aquí expressivo, en un número importante de já informamos que o participantes, ya trabalho que informamos hoje que el será trabajo apresentado, que ele hoy será vamos a presentar disponibilizado na será también puesto a íntegra no disposición site do IDC. A completo gente en el está na site de fase final IDC. de Estamos en la diagramação. etapa Acredito final de que diagramación y até creo que sexta-feira já esteja de no acá al site. viernes Eu vou esté en colocar el o site, en la endereço do página. Yo site voy do a IDC colocar la no chat, dirección del e aí também IDC faremos as y divulgações también vamos a hacer assim que la ele for publicado. divulgación ni bien esté Sem publicado, mais delongas, sem sin né, demorar otras mais para demoras, o motivo real, né, y tratar ahora el que nos motivo trouxe aqui, que nos gostaria trajo hasta também de aquí. Quiero agradecer también às agradecer 20 cooperativas a las que 20 cooperativas disponibilizaram tempo, que espaço dispusieron de su e tiempo y de su apoiaram o espacio y projeto de apoyaron el pesquisa, proyecto de investigación nos últimos en 3 los meses, né, que foi últimos mais ou tres menos o nosso meses, que trabalho fue de más o campo. menos nuestro Então, trabajo de campo. sem a participação das Y sin cooperativas la sem participación de esse esas destaque para a cooperativas y importância delas em sin, toda a cadeia si no de destacamos la reciclagem, importancia de ellos en el é, é, trabajo de reciclado, talvez, né, realmente as soluções que a las gente tanto precisa não soluciones que seriam nosotros possíveis. tanto Então, gostaria necesitamos mais uma no vez de serían agradecer posibles. a Entonces, todas quiero as 20 agradecerles una vez cooperativas que más a esas participaram 20 do cooperativas projeto, que que participaron del participaram da proyecto, pesquisa, de la pelo tempo e investigación, por el pela tiempo y dedicação también também. por la dedicación Vou passar então a palavra para o demostrada. Voy a pasar la professor palabra ahora Luiz para el Henrique profesor Abegão. O Luis professor Luiz Enrique Henrique é Abegón. El professor da profesor Luis UF, é a Enrique es un Universidade profesor de la Federal UFI, Fluminense, una Universidad Federal engajado, né, Fluminense. Es una eu persona tenho muito orgulho realmente, de tê-lo conhecido siento pessoalmente, de estarmos mucho nesse placer en caminhar haberlo há bastante conocido tempo e personalmente, dele hace ter mucho que trazido trabajamos também juntos dois y también pesquisadores con tão él trabajan dos motivados, tão investigadores que están muy tecnicamente motivados y preparados preparados, técnicamente, e além de serem pessoas, além de además serem de ser ativistas na gestão activistas de resíduos en el no tema de los fortalecimento residuos y en também el fortalecimiento das cooperativas. también de las Então, professor, cooperativas. Entonces, fique à vontade profesor, por favor, tiene su né, na espacio. sequência também de apresentação do Y Demétrio e da Priscila. ahora, Obrigada. después vamos a presentar también Então, a boa Priscila y tarde a a Demetrio. todos e Buenas todas. tardes a Sou Luiz todos. Henrique Entonces, Abegão, yo como a soy Luis Tatiana Enrique disse, Abegán. sou Como Tatiana coordenador dijo, soy da coordinador Incubadora de la Tecnológica de Incubadora Empreendimentos de Tecnológica de Economia Emprendimiento de Solidária Economía Medio Paraíba. Solidaria Essa de Medio incubadora ela está Paraíba. Esta sediada no incubadora tiene Instituto de Ciências sede en el Humanas e Instituto de Sociais, Ciencias né, da Humanas y Universidade Social Federal de la Fluminense, Universidad em Federal Volta Redonda. Fluminense, que Então, está, temos uma y atuação Volta Redonda. regional, Tenemos una né, actuación regional é, ali no sul fluminense, ahí en el e sur vocês vão ver pela pesquisa, fluminense. Ustedes van inclusive, a que isso ver está, de que certa forma, por la representado, porque investigación también está 10 das representada 20 cooperativas que a esta área, Tatiana porque 10 de citou las 20 são da cooperativas que região ali Tatiana do sul mencionó son de la fluminense, región né, em função del sur dessa nossa fluminense, inserção ali na de região, né? acuerdo con esta A inserción nuestra en incubadora esta ela región. La vem trabalhando com esse incubadora está tema trabajando con este que tema
E trabalhando né, na assessoria a en cooperativas de asesoría o catadores já há asesoramiento de la 12 cooperativa anos, de né? recicladores hace 12 E años, ¿no? talvez o nosso Y es público, tal vez nuestro talvez seja o nosso trabalho público o mais nuestro trabajo, sea nuestro de trabajo mais amplo de fôlego, né? E de mayor mais tempo, né? importancia, De de mayor caminhada, tiempo né? de Junto camino a essa categoria de junto a esta colaboradores, ali, categoría de resgatadores. trabajadores que son los Eu vou ter recicladores. oportunidade de falar mais um Voy a pouco tener depois na también chance de pesquisa, hablar então acho que seria después en la interessante investigación, passar entonces quiero pasar para ahora o Demetrio la e para a Priscila palabra a para se Demetrio y a apresentarem Priscila para também. que se Como a Tatiana presenten disse, foram as también, duas pessoas que participaram da porque ellos pesquisa. fueron también dos personas que Então, trabajaron passo a en la palavra para o investigación, Demétrio também entonces para le suas paso la palabra a apresentações. Demetrio para que se pueda presentar. Eu vou sugerir aqui, Pues pessoal, les voy a sugerir, deixar por com a Priscila, favor, que depois que me dejar a apresentar, eu já vou Priscila, começar, inclusive, com porque yo a después me presento y apresentação dos empiezo dados, con la e acho que vai ficar presentación de mais fluido. datos y demás, y ahí va a quedar mejor, me parece, si primero se presenta Priscila. Correto. Boa tarde a todos. Meu nome é Priscila de Buenas Souza. tardes, yo soy Priscila de Sousa. Eu atuei na Yo CAD, na actué Associação Nacional de acá, Catadores, como que es la assessora de Asociación de cooperativas, e Catadores no y Asesores y momento eu Cooperativas, y trabalho también diretamente actualmente com estoy assessoria com as trabajando directamente cooperativas con la e também asesoría de fui cooperativas y convidada también para fui realizar invitada a pesquisa a deste realizar una projeto investigación de de este pesquisa, né, proyecto da reciclabilidade dos plásticos. sobre É isso. la reciclabilidad de los residuos. Es esto lo que tengo para decir. Maravilha, vou fazer uma fala aqui breve também. Muy Meu nome é bien, Demétrio, mi nombre eu es também atuo aqui na Demetrio, região también actúo en sul-fluminense, la assim como región os colegas, sur nasci aqui em Volta fluminense como Redonda, mis colegas, a gente Volta Redonda conheço bastante también. aqui da região, Entonces e eu conozco também faço bastante esta projetos e región, también trabalhos trabajo en desenvolvimento proyectos y en comunitário, desarrollo territorial, mas comunitario, sempre com essa perspectiva territorial, de siempre articulação, con né, entre esta perspectiva de atores. E articulación eu entre trabalho com as actores. cooperativas Yo também trabajo con las fazendo cooperativas esse contexto. también Quando a gente de este faz o contexto, trabalho com as cuando cooperativas e hacemos associações de este trabajo catadores, con é las sempre na intenção de cooperativas y articulação, de vincular y os órgãos recicladores, de defesa de siempre direitos, tratamos de de também asociarnos buscar a estas articulações com a asociaciones, a los população. grupos que trabajan Então, con la digamos población, con que los defensores eu de realizo derechos, de também, tem inclusión. essa Entonces también característica. hago Atualmente eu trabajo con sou esta característica. mestrando Actualmente da soy Universidade Federal Fluminense também, maestrando de la discutindo esse Universidad assunto da Federal inclusão das del Sur cooperativas Fluminense, que nos sistemas trabaja con un municipais de trabajo coleta seletiva, né? justamente Como as del trabajo cooperativas e selectivo de associações de las catadores, elas se comunidades, inserem na como política por pública de ejemplo, y coleta cómo seletiva. estas asociaciones de Nesse caso, recicladores se a minha insertan en el colaboração trabajo foi junto com a Priscila comunitario, de ir a colectivo. campo, fazer a Entonces, coleta de junto con dados, depois a Priscila gente trabalhar na fuimos al campo sistematização, para e a reunir gente vai datos ver de em campo y vamos seguida. a presentarles de acá a poco los resultados de esta investigación, de este trabajo. Muito bem. Então, Muy vou bien, dar início à voy a apresentação, comenzar e entonces aí la depois presentación. tanto Priscila quanto a Y professora después tanto Begão, eles vão Priscila como el colaborar profesor junto Beckham comigo, né? van a Nesse, colaborar nos dados conmigo que a gente vai en los divulgar. datos que vamos a Então, divulgar, aqui a apenas um slide presentar. de apresentação. Aquí apenas A una gente diapositiva de acabou nomeando dessa presentación. forma, Nosotros lo como uma llamamos de esta pesquisa sobre a não forma reciclabilidade dos como plásticos, pesquisa e e é, investigación sobre la no reciclabilidad de los plásticos. Ese es el é título que le bastante dimos. coisa. Então, aqui eu apresento um Entonces, roteiro, aquí né, dos presento grandes una assuntos que a agenda, gente digamos, vai de los temas que discutir, que a vamos a gente vai discutir o apresentar aqui ao presentar longo a desse lo material, largo de este que é primeiro a material, que es en motivação, primer o que lugar la motivou a motivación pesquisa, o né, lo a que gente motivó fazer la todo esse investigación, esforço, e qual o todo el objetivo esfuerzo que dela no dedicamos y el contexto da objetivo pesquisa. A de pesquisa ela este vem dar uma trabajo contribuição quiere específica. contribuir de A manera gente vai específica apresentar y de esta também manera vamos a isso que a gente vamos a chamou de presentar espaço también lo que amostral, llamamos que na un espacio de verdade são as muestreo, ¿no? De organizações onde muestras, elas que son las estão, né? São 20 no organizaciones, total. que A gente son vai 20 apresentar en total que rapidamente, e trabajan, puedes também o que que mencionarlas nos levou a rápidamente, y escolher que essas nos llevó organizações e não a outras. elegir esas Não são grandes organizaciones y no critérios, otras. No um son priorizado, grandes mas a gente vai criterios, ¿no? apresentar. Pero vamos a Depois a presentarlos gente vai igual. contar a También metodologia que a gente vamos a utilizou contar para la poder metodología que chegar aos usamos para dados que a poder gente vai llegar a los mostrar. datos que Então, vamos tem a uma série de presentarles. procedimentos que tanto eu quanto Y Priscila em también campo a hay gente una serie de adotou, procedimientos que né, Priscila como y yo algo muito aplicamos natural en dentro campo da como una cosa muy pesquisa, né, natural de dentro de cumprir lo as que es la etapas, investigación, de apresentar cumplir isso para o público, etapas, presentar esto e al depois a público. gente vai, Y talvez, para también o recheio, vamos né, para talvez a para un parte poco el mais densa, que são os contenido, resultados más e densa que as son análises los que a gente resultados y los pôde fazer. análisis que No podemos final, hacer. a gente deixa as Finalmente, conclusões do que isso dejamos un significou, espacio para né, las do que conclusiones y qué os dados, as significó análises, o que eles podem esos significar para o datos campo
e qué algumas puede significar todo sugestões, esto tanto para el de campo y quantidade de algunas pesquisa, sugerencias quanto como para também de continuar la como o campo, investigación né, o os atores como da trabajos de reciclagem campo y del podem trabajo de los fazer algumas mudanças, trabajadores o né, na recicladores, intenção da qué gente cambios ampliar pueden e hacer aumentar como o para índice de ampliar o reciclagem de aumentar el plásticos. índice de trabajo que Desculpa. estamos presentando. Muito bem. Muy Muy bien. bien. Então, só diminuir aqui, ok. Muito bem. Muy bien. Essa pesquisa, portanto, a motivação, Esta ela tem investigación tuvo como como motivación principal tema esse tema dos y plásticos, né? tema A principal gente el tema de los tem no senso plásticos. comum a gente já percebe, já Ya compreende vemos, ya nos damos que cuenta a reciclagem de que plásticos el precisa reciclado de ampliar, né? plásticos A coesão necesita ser dos plásticos, ampliado, seja no oceano, que seja de outra en los forma, né? Pelo océanos aterro, o en pela cualquier otro reciclagem, lugar. isso já existe, já eh, tem essa Todo percepção. eso ya A existe, ya gente vai trazer tenemos esa dados, percepción. obviamente, Vamos a traer onde a gente se datos, baseia, obviamente, mas isso é um tema que está en aí há cómo muito nos momento, né? basamos Com as mudanças climáticas e tudo. con los Então, a temas de pesquisa ela cambio vem tocar nesse climático y tema, né? todo Portanto, eso. Es hoje, estudar necesario a tocar este tema. ¿Cómo es reciclagem que por se da el plásticos aqui reciclado no de los Brasil, plásticos aquí en a gente Brasil no contexto aqui do actualmente? estado do Rio de En Janeiro, un e a por gente também, ejemplo, en el portanto, contexto para de Río de poder colher Janeiro, y dados e fazer entonces análise sobre a hicimos reciclagem esta dos plásticos investigación para especificamente, tener a gente vai até a ese ponta da cadeia muestreo de toda a y reciclagem, que são vamos a ver as cuál fue el associações ou motivo cooperativas de de catadores, este reciclado, né? que son las Então, dentro desse organizaciones de contexto, o objetivo recicladores de é materiales construir reciclables dados sobre a de reciclagem, nuestro né? estado. Lo que Qual o queríamos era status dessa construir datos reciclagem, sobre el esse é o reciclaje. objetivo Ese da era pesquisa. nuestro Aqui objetivo, a era gente el traz objetivo de la um investigación. Aquí referencial, né, traemos un referencial de uma matéria de da un Fiocruz, que na verdade é o Centro de algo Estudos que Estratégicos da Fiocruz, puso que la trouxe Fiocruz, uma análise a que respeito trajo un do relatório da análisis OCDE de sobre un 2022, onde a informe gente tem de aqui la como OCDE de prioridade isso. 2022 y ya estamos viendo algunos Tem esse datos desde el dado de que comienzo. a geração Este dato global de que la de resíduos generación plásticos global de residuos subiu, né, plásticos entre subió 2000 a entre 2019, el entre 2000 y el 20 anos, 2019 esse en casi movimento mais do 20 que dobrou. años, más que Portanto, se são três vírgula duplicó la seis cantidad de 3 milhões de toneladas toneladas por ano. anuales de residuos E dentro disso, dois por terços año. dos resíduos Y plásticos dentro de esos dos são tercios daqueles de residuos plásticos com plásticos, vida útil inferior a ellos 5 anos, vienen né? de Que você, a plásticos gente con vida útil utiliza e inferior a depois 5 años. O se sea, torna se um utilizan resíduo estos plásticos y que se não tem transforman en utilidade, un vira um resíduo residuo que no tiene ele não casi tem uma edad utilização, y pode ser que se reaproveitado, etc. rechaza, se E desecha. dentro Y desse grupo de dentro de este resíduos grupo de que a gente está residuos falando de de vida los que útil inferior a estamos 5 anos, hablando, 40% vem de de que no tiene embalagens, más então que é o de que 5 años, todo aparece esto muito nas viene de cooperativas e associações envases. de Eso es lo catadores. que Muita coisa nosotros desse material sacamos vai como para lá. conclusión después de E dentro trabajar con desse estas universo como um todo, cooperativas. o Y dado desse el relatório dato de é este que informe es são dados que mundiais, né? son datos 9% mundiales dos los que están resíduos aquí. El plásticos 9% de são los residuos reciclados, ou seja, a maior plásticos son parte, né? reciclados. Mais de O sea, 90% não é la reciclado. mayor Isso parte, más de un traz 90%, alerta no de onde a son gente reciclados. Y esa es una tem alerta como ponto de de partida dónde es para a nossa que pesquisa. tenemos el punto de partida Então, para aqui tem empezar. mapa que Aquí a hay un mapa, gente, só para ilustrar, né? solo para que Para quem tengamos como una talvez não ilustración, conheça, esse é um para aquellos que recorte no do mapa do conocen. Este es Brasil. Esse un recorte ele recorte, pega perdón, aqui a del mapa de divisa mais ou Brasil menos do y estado do Rio de Janeiro aquí com São podemos Paulo, ver no el Rio de estado de Janeiro, Río de também da região Janeiro y el de metropolitana San do Pablo. Vean estado la do Rio de Janeiro. división, el Esses límite entre los pontinhos dos em azul estados. ou Esos roxo puntitos en significa que eu sou muito azul ruim com cores, viu? son Mas onde está em torno de es Volta Redonda, que é donde mais está seco, que é alrededor a de sua Volta região, são os Redonda, que es cooperativos sul-fluminenses, nuestra com región. exceção da Vean BR-18 ali, que a gente vai ver que são que três rios. todo Esses es en considerada un a número região alto, menos el número centro-sul-fluminense, 18, que está e más a Nota alejado, 10, pero si em no, verde, são em entre torno el da 1 y capital do el Rio de Janeiro, ali 10, que estão bueno, vemos que dentro da cidade do Rio de Janeiro, está que é dentro de la ciudad de a Río região de metropolitana. Então, Janeiro, a gente en el área conseguiu, metropolitana. no Entonces estado do Rio de logramos Janeiro, en encontrar el estado de 20 Río de cooperativas e Janeiro associações de encontrar catadores para 20 essa pesquisa. cooperativas y asociaciones de recicladores para hacer Vão esta investigación. observar que a numeração parece um Y pouco la numeración bagunçada, mas é porque parece un no poco nosso relatório a gente desordenada, adotou uma ordem pero es que nosotros alfabética, tomamos e o un A, orden B, C, D, assim por alfabético diante. y Então, por isso que era não más fica um fácil pouco para nosotros, confuso, para nuestra mas a gente investigación. optou por Pero ter um parece medio slide confuso, organizando pero a, nosotros aqueles tratamos de grupos, né, organizar en aquelas las organizações. diapositivas aquellos Uniram grupos, a região aquellas metropolitana, que organizaciones, são primero las de ambos, la región e a metropolitana. cidade e o bairro, né, porque a cidade é Vemos grande. también la E ciudad, no vemos el slide barrio seguinte, y en a gente tem as la 10 diapositiva que a siguiente região tenemos sul-fluminense. las Vão 10 observar
E no que están total, localizadas são en la várias región cidades sur diferentes, né? fluminense, Então, a gente consegue ter uma donde diversidade podemos ver una ambiental, uma diversidad diversidade de importante. pontos Por de ejemplo, produção desses resíduos plásticos e vemos como que son esses resíduos distintos plásticos são barrios, también el vou seguir consumo aqui, de cada uno de esos barrios se puede ver a a gente partir quis de falar esta também investigación. por que essas También organizações foram selecionadas e eu tenho vamos a citado decir aqui por qué es que tanto a fueron incubadora, seleccionadas estas vinculada à Universidade organizadoras, Federal y es porque Fluminense tanto la e o IDC, que já incubadora conhece, já como tem el vínculo, então IDC, ya facilita, la porque a UFF gente y la desenvolveu um IDC trabalho com se as conocen y organizações de entonces es más catadores, né? fácil Com desarrollar relação un já a uma boa que trabajo, a gente possui em outros porque trabalhos. tenemos Então, a una gente buena primeiro relación por otros considera trabajos que hemos essas que a hecho gente já juntos. conhecia, e o Y critério mais entonces importante, na el criterio verdade, más importante es la é de encontrar e regularidad incluir na en la pesquisa aquelas recolección organizações que fazem eh, coleta seletiva de los com recicláveis. materiales Eu vou falar aqui brevemente reciclables. sobre isso, mas Entonces, como lo quem hacen talvez esteja regularmente, mais por dentro do contexto vai compreender, quizás mas esto haga que sea vou procurar más explicar de forma fácil. breve, Voy a que, explicar de lamentavelmente, forma as breve todo cooperativas e esto, associações às vezes não conseguem y ter a veces uma las coleta de organizaciones materiais no recicláveis logran tener una com regularidade, ou seja, recolección con semanal ou até regularidad mesmo diária, semanal o por a diaria, infraestrutura que é um pouco precária. Né? porque Quando a tienen una gente infraestructura estuda un esse poco assunto, a gente fala da precaria. importância de ter uma Entonces concentração tenemos dos que ver, municípios, de ter a participação do dar Estado para fomentar essa importancia a la atividade. Então, participación del muitas vezes não Estado falta desse apoio, as cooperativas en estão estos fazendo grupos, seu trabalho por si mesmas, às vezes em, vão ter dificuldade de fazer a orientándolos coleta, en este que é uma parte aspecto. muito custosa Hay una desse parte que processo es como muy todo já reciclado, onerosa, né? A gente precisa ese de um caminhão, proceso de se for um reciclado, bar também é um valor alto se para necesita o un combustível. camión. Então, a gente precisou Entonces fazer esse filtro para necesitamos acolher hacer apenas el aquelas que filtro fazem uso para do solamente filtro regular. utilizar aquellas Isso porque organizaciones que a tienen gente queria una que regularidad en la os dados que a gente recolección. fosse Los utilizar datos que logramos tivessem uma utilizar, relação muito queríamos ferro que tuvieran com o que é una consumido e, portanto, com o relación que con chega nas FIEI cooperativas. Porque se for y uma coleta que pontual llegue a naquela las cooperativas, semana, porque si como fuera una exemplo, quando eu coloquei recolección, aqui por você ejemplo, por como um bar, semana, você vai ter mais por vidro se fosse ejemplo, um bar si do que fuera un outro. bar, E aí isso vamos vai a tener enviesar e entonces isso vai trazer um dado distorcido para a gente. una, Então, por isso que va a era ser un interessante dato ter que cooperativas, va a tener catadores superioridad que de fazem vidrio hoje y de coleta seletiva de aluminio. forma Entonces regular no podemos por estar semana, haciendo por la exemplo. selección de un solo Então, vou seguir barrio. aqui mais um Voy pouquinho, a eu vou seguir un passar poquito para a más, voy Priscila, a da pasarle a metodologia que a Priscila gente el tema de la estabeleceu. metodología que Então, ela se inspirou establecimos. na publicação Ella se inspiró saindo de en la 2021, né, publicación del chamada Resíduos Instituto de Plásticos, Polis, llamada Estudos sobre Impactos e Desechos de Responsabilidades, o Instituto Plásticos, Polis. Estudios sobre Então, a Impactos y gente utilizou Responsabilidades del o conceito 2021. da Usamos metodologia el concepto de desse la trabalho para metodología de elaborarmos ese trabajo a para nossa. elaborar Também nuestra fizemos uma pesquisa metodología. También bibliográfica, né? hicimos una investigación Então, essa bibliográfica. pesquisa, Entonces, esta ela investigación trouxe trajo 9 artigos 9 artículos através dos a través de buscadores, do buscadores, buscador de Google Scholar, palabras, perdão, e das palavras y gravimetria, de materiais recicláveis e buscadores amostragem. Então, de daí a palabras partir como disso começou a gravimetría, nossa, que materiales reciclables nos y ajudou a realizar muestreo, essa y esto nos pesquisa, da ayudó gente entender en como é que a gente nuestra faria a investigación. coleta de dados dos Y materiais recicláveis, después como é que a gente lidaria com esse vemos tipo de cómo es que material, e lidiaríamos dois con artigos estos, que a gente colocou a partir da todo pesquisa com as esto que palavras estamos gravimetria, coleta recolectando. seletiva e rejeito, Y para que a gente pudesse entonces olhar para o rejeito, como é que a gente lidaria com esse tipo de material, né? eso De nos resíduo. ayudó para E poder essa pesquisa lidiar também con nos este ajudou a tipo de identificar alguns material. fatores Y que también podem influenciar na identificamos algunos amostragem, que a gente factores tentou que levar em pueden consideração. influenciar en el muestreo de los Quais são os residuos. fatores, né? ¿Cuáles Por son esos exemplo, a factores? propósito da região onde Por eles vêm ejemplo, el resíduos, perfil né? socioeconómico y Se patrón de são do consumo de la Ministério Público de región, baixa renda ou de alta si renda, es isso de pode mudar alto o tipo ingresos o bajos de consumo e, ingresos, portanto, o tipo de embalagem, o tipo de por ejemplo, material consumen que vai tal ser tipo gerado. de Então, envase a o tal amostra final que a material. gente vai precisar coletar, La se vão muestra ser 200 quilos de nos material que a gente vai dice, precisar bueno, hay coletar da 200 kilos de cooperativa, são material 22 que quilos por mês. son Mas o tamanho dessa amostra a recolectados. gente também conseguiu obter através da pesquisa Pudimos tener a bibliográfica través por de la amostragens, né? investigación Por un exemplo, se a gente fizer no muestreo campo, em uma cooperativa apenas, específico. Por durante ejemplo, 2 meses fazendo a durante coleta de 2 meses amostras, a gente hicimos faz, sei lá, duas recolección de vezes, num período de muestras. 2 meses, ou tem que percorrer Un de um periodo ano, fue né? Esse período de de dos amostragem tem a ver com isso. muestras, Durante quanto tempo a de dos gente meses, también podría haber sido de levanta un amostras año. no campo, né? eh, Ver E cómo também tinha umas relevamos todas condições estas ali, muestras que en el são campo. luva, saco Por plástico, ejemplo, los ferramentas, guantes,
recipientes, los envases Lá plásticos. na frente a gente vai Eh, explicar aqui essa classificação Nosotros que utilizamos a pesquisa iniciales. Después bibliográfica gerou. vamos a explicar cómo fue esta Conseguimos usá-la na clasificación. prática, porque a gente Y observou no na fue prática posible usarla en la os nomes dos práctica, materiais mudam los muito de nombres de cooperativa para materiales, cooperativa. porque cambian de una cooperativa Primeiro faz a levantamento de otra. dados e Por depois, ejemplo, na sistematização desses hacemos dados, que a gente la estabeleceu clasificación de a los partir da datos y pesquisa fue bibliográfica e después, muito a partir também do que o campo nos mostrou. Lá na frente eu vou tuvimos que apresentar cambiar isso. por lo que nos mostró el Então aqui eu campo. passo a palavra para a Yo minha ahora colega sí le Priscila, paso la explicar palabra que a a gente fez um mi teste compañera para ver Priscila para como essa que metodologia ella seria na prática, explique porque esse cómo teste a es gente el fez. test de metodología. Está me ouvindo? ¿Me están escuchando? Agora sim. Sí. Certo. Seguindo então com o teste da metodologia, Bueno, el test de conforme o Demetrio metodologías, explicou, né, a según partir da explicó pesquisa Demetrio, fue a bibliográfica, partir de la nós investigación desenvolvemos bibliográfica. essa Nosotros metodologia desarrollamos esa metodología para ter certeza, né, da para tener metodologia seguridad de la metodología escolhida. que Nós habíamos realizamos um elegido. Nosotros teste realizamos na un cooperativa test en la VR, que é cooperativa, próxima, né, para que nós, e es nós já temos la vínculos Reciclar aqui VR, que está abertos. cercana a nosotros y a nuestro Então, nós proyecto. realizamos uma ida de 3 dias nas Entonces, cooperativas, em fueron agosto de 3 días 2024, en agosto e del após o 2024 teste, y después de este realizamos test alguns ajustes, realizamos algunos apresentamos, ajustes, nos reunimos, né, com nos a equipe reunimos con el e equipo também com o IDC. y también Então, con el baseado no IDC, teste, então a y gente basadas en el test estabeleceu a metodologia establecimos que foi una aprovada, né, metodología tanto que fue com aprobada os desenvolvedores, né, do con los projeto, desarrolladores del quanto com o Instituto de proyecto Direito Coletivo. junto con Então, el Instituto de Demetrio, Derecho pode passar, por Colectivo. favor? Demetrio, ¿podés pasar la diapositiva, por favor? Vamos falar agora sobre Entonces os vamos a hablar un procedimentos, poco né, sobre los as etapas da pesquisa. procedimientos, las etapas de la Primeiramente, investigación. nós Primero, determinamos de pegar a determinamos, origem do material, da onde eh, que ele veio, vimos el origen porque de los materiales, de algumas dónde cooperativas, vienen, o material em si porque é hay originizado da porta cooperativas a porta, que tienen ou da materiales de la compra, né, dos recolección materiais puerta a puerta empacotadores o de avulsos, la de compra de doações de empresas. materiales de recolectores o de la Não, mas donación de porque empresas. nós coletamos, mas da onde que Nosotros veio a recolectamos, coleta? pero ¿de É dónde de viene esa prédios, é de recolección? De empresas, los correto? Então, nós edificios. informamos essas Entonces informações. nos Também, informamos uma todo grande parte esto das como una de cooperativas las que razones. Gran eu fiz a parte de las pesquisa cooperativas sendo donde dos rios, hice la investigación en a coleta Río, tem la origem de recolección uma tiene coleta origen en realizada una pela recolección empresa Columbo, realizada que é terceirizada, né, para a cultura. de forma Então, os tercerizada. cooperados, né, das cooperativas não têm No participação na tienen coleta. Eles participación somente en la recebem o recolección y material solo reciben e fazem, né, material o procedimento, y triagem hacen el até a procedimiento venda. hasta la Então, venta de esos productos. anotando essa informação, Entonces, né, anotando esas nossos registros, informaciones de en nuestros registros, nós estabelecemos de irmos nosotros até a pilha de material. A establecimos pilha de de ir material a la Pires é Material. aonde as Esta cooperativas es el lugar depositam en esse donde material los coletado recicladores nas colocan el ruas, material né, reciclado e de reunido outras origens. Onde en eles las calles y armazenam, de otros que orígenes. ou num galpão, né, Puede coberto ser ou não, teve un cooperativas que depósito, não un galpón armazenavam seus cubierto. materiais Hay em locais asociaciones que no cobertos. reúnen o que no Então, nós ponen el estabelecemos material en lugares cerrados. que Entonces nosotros a establecemos pesquisa seria feita que la investigación se utilizando haría 2 sacos de utilizando lixo, esses dos pretos, de 200 bolsas, litros esas cada, bolsas negras de e basura, ¿sí? inseríamos desse Y material, né, da pilha de material, buscaríamos de com ahí esses el materiais material, recicláveis. trabajaríamos con ese Só que material. nós não pegamos Pero só de um local nosotros lo específico, que no de vários, agarramos né, para a gente los ter residuos de un solo uma lugar. ¿Para qué? variedade Para na que amostra podamos tener una variedad de desses muestra locais de origem. E de também, esos exemplo, lugares de o origen. Por material ejemplo, tinha el veio material, había material ontem, que foi ayer coletado vino ontem, o se ou às reunió vezes até ayer da semana passada, o fue né? tal vez de Então, la para a semana gente ter pasada. Entonces, para que nosotros podamos bastante tener amostras, bastantes né, nesse muestras de material distintos específico. lugares y días, Após vamos esses reuniendo el 2 material de este tipo. sacos de Después de lixo reunir estas dos bolsas de estar basura, cheio, nós lo que hacemos depositamos ele es em uma lona, né? Em ponemos algumas la basura en cooperativas, a gente una abriu lona. uma lona no En una de chão, las cooperativas em pusimos una outras lona en el eu piso, fiz en otras na cooperativas bancada, yo lo né? Porque de hice acordo com en a una estrutura da mesa, cooperativa que ela porque depende que eso elas de la estructura de ofereciam. cada cooperadora, ¿verdad? Então,
Entonces, Pode estar trocando de slide? pueden pasar la diapositiva, por favor. Priscila, só vou alertar que Priscila, são solo te voy a decir 5h32, tá? que son 5:30. Uhum. Apenas quería informarte eso. Então, após nós Entonces, depositarmos esse después de material, poner el material a en el gente piso, ir abrindo as bolsas, vamos porque os materiais eles abriendo vêm las bolsas residentes, porque a vamos colocar veces eles el dentro de material sacos e está sacolas dentro de plásticas, otras para bolsas y estarmos cajas misturando, né, plásticas y e demás. homogeneizando o Y material. ahí tratamos de homogeneizar el E material una após vez que lo a abrimos y homogeneização, después de esta o método homogeneización o estabelecido estandarización, foi de el método quartear o establecido fue de material, ou seja, cuartear el partir em material, o 4 sea, partes iguais partir en do 4 material. partes igual este É, material, en 4 após partes iguales el isso, material. né, nós utilizamos Después também de esto nosotros uma régua de utilizamos madeira, eu una utilizei regla de também metros madera para dar para medir certinho, para para separar medir direitinho. exactamente la separación E y que queden las escolhemos 4 partes 2 iguales y partes elegimos ahí 2 partes para de estas 4 realizar a pesquisa para na realizar el diagonal trabajo. e as outras 2 partes Elegimos las nós 2 partes devolvíamos en para diagonal y pilha de las otras material da 2 cooperativa. Então, devolvemos com a la esse cooperativa que material, a reúne todo el gente material. já Entonces, este não material trabalharia nosotros no lo trabajamos. realizando a pesquisa somente em cima dessas 2 Solo outras partes. trabajamos con esas otras 2 Então, partes de las 4 que dando início à dividimos originalmente el pesquisa, trabajo. Entonces, a gente empezando la realizou investigación o a el trabajo, separação, que na hicimos cooperativa chamamos la de separación o peagem, el trabajo conforme é feito na cooperativa. llamado como Então, PEA, de exemplo, acuerdo a se a cómo trabaja la cooperativa cooperativa. Por ejemplo, separa si la PET cooperativa verde do PET trabaja con transparente, el PET nós de papel realizamos a transparente o triagem material dessa transparente, forma. Assim nosotros hacemos la, também, la os triaje, metais, né, el trío de prata, trabajo, alumínio, também de esta manera. dessa Si mesma forma. trabajan, por Então, ejemplo, con após isso, aluminio o nós con pesamos chatarra, os también vamos separando el materiais, material. Pesamos, né? una vez que lo Exemplo, dividimos, pesamos el 30 material, por ejemplo, gramas de 30 alumínio, gramos de 50 aluminio, gramas de 50 PET verde. gramos de E PET verde. informamos, né, nos Y nossos de esa registros. forma informamos o E pasamos após a nuestros registros. esses registros dos PET materiais sería el polietileno recicláveis, tereftalate, ¿no? de acordo com a Después pesagem e a que nomenclatura, reunimos nós ese material, passamos para o nosotros rejeito, pasamos que para nada mais los é os residuos que materiais que as son cooperativas não conseguem los comercializar, materiales que não la tem comprador. cooperativa no consiguen Pode passar para comercializar, mim, por donde favor, no hay o compradores para ese slide. material. ¿Pueden pasar a la próxima diapositiva, por favor? Então, nessa Entonces, imagem, né, a gente en esta dá para imagen ver podemos que a ver gente separou conforme la os separación materiais. que Na primeira hicimos imagem, de ele tem acuerdo con los os, materiales. En os, la primera os imagen desodorantes están aerosol los e outros também. A gente aerosoles, fez desodorantes registros en aerosol, fotográficos, né, e passamos y también para os rejeitos. pasamos E a los pode passar a desechos. ¿Puede pasar, slide? por favor, el slide? Ahí vemos la división en la imagen 7, E 8 y 9. passando para a parte dos Y rejeitos, pasando a la nós parte de conseguimos residuos específicamente, é, nosotros identificar, né, conseguimos as identificar empresas, os las grupos empresas, ¿no? fabricantes Los grupos que, que né, fabrican fez a estos fabricação productos dessas embalagens para anotar para de quais marcas que anotar são, qué qual tipo marcas, de embalagem, qué e tipo baseado de também na envases norma da y también con ABNT base en la 13.230, ABNT que tem uma 13230, classificação dos que es, plásticos, presenta exemplo, una PET, clasificación de número los 1 de plásticos. Por classificação. ejemplo, el PET tiene un nivel 1 Tem PF, de né, PP, de clasificación. acordo, então nós anotávamos Entonces essa ahí informação. Se vamos presentando, essa anotando los empresa diferentes tipos de se plásticos e preocupou em colocar essa informando informação a las na empresas embalagem, para que e coloquen esa anotávamos todas información en los essas envases. informações Y es por eso para que termos anotamos todas registro, las para em informaciones cima para dessa llevar un pesquisa, registro dessa y pesquisa con base en este conseguirmos a trabajo equipe, né, conseguir conseguir equipos, desenvolver conseguir o projeto desarrollar de el pesquisa. proyecto de investigación. Eu volto a palavra para o Demetrios para Yo le devuelvo la palabra continuar ahora a a Demetrio apresentação. para que continúe con la presentación. Obrigado, Priscila. Vou dar Gracias, seguimento em mais Priscila. alguns slides. Voy Depois a eu continuar con passar para a otras professora Begão. diapositivas Muito y bem. voy a Nessa pasar parte a la agora dos palabra al resultados, profesor Abecam. como Cuanto a eu los falei desse resultados, recheio, a que gente como fez ya uma dije, divisão, como que está aqui. nosotros hicimos São una vários división como están subtítulos, aquí. Hay partes que a diversos gente vai subtítulos o apresentar partes que vamos a dentro dos presentar resultados. dentro de los Tatiana, pode passar, resultados. por gentileza, que eu Tatiana, vou ¿podés um pouco pasar mais las ágil. diapositivas? Que Então, o voy a primeiro tratar de ser un tema, poquito o más primeiro ágil. achado de pesquisa que a Entonces, gente el quer primer contar para hallazgo vocês de é que investigación que queremos houve contarles muitas es ou há muitas que avaliações na hay forma de muchas classificar os
situaciones, o hay muchas são formas de clasificar el recicláveis. Então, dentro desse material grupo ainda, dentro de los daquilo que as reciclables. cooperativas e Entonces, associações dentro de las reciclam, tem cooperativas variações nos realizan, nomes, né? hay E isso variación en tem los algumas nombres que cada consequências, como una a gente vai utiliza, y eso apresentar. tiene Tem os algunas consecuencias eletrônicos, como que na vamos a verdade presentar. tem Están um los canal de electrónicos, por logística una reversa só parte, para que hay, eles, mas em duas hay organizações ele foi dos amostrado e em nenhuma organizaciones en donde delas se ele era presentó comercializado, que né? se podía As comercializar y en tampinhas, as otra bebidas tampinhas, de los de grupos no PET ou podían. de También Tetra están las Pak, elas são tapitas classificadas como o plástico Tetra duro, Pak o ou às vezes PET elas de bandeja. permanecem Esto junto com PET, seus como decía antes, es recipientes e, portanto, elas são polietileno classificadas tereftalate. junto com os Entonces, recipientes, né? esto Então, se essa é outra divide diferença. junto con los O papel misto. recipientes. O papel misto También que é está el aquela papel embalagem da mixto, pasta de es dente de aquel fora, né? Que envase é aquele, parece um papelão, que um parece un papel, né? Não é cartón, o una tubo, não. cartulina, un Ou cartón mesmo uma corrugado. caixinha de Y sabonete. Então, también tudo las isso é papel cajas de misto jabón. e, às Entonces, todo eso vezes, lo na nossa llamamos pesquisa, a gente papel identificou que mixto, vai que junto com o en el papelão, junto com trabajo, o a papelão, veces, de em algumas acuerdo situações con las vai junto com o organizaciones, arquivo, que é o papel, aparece de geralmente é manera papel branco também, separada o de ou às otras vezes de tem manera cooperativas que conjunta tratam o papel con misto papel separadamente, como uma terceira corrugado categoria de o papel. cartulina. Tem o Entonces PET vemos band-aid, que cada que uno é lo ali trata tem uma de una foto, manera né, que a gente diferente. colocou, También que está el ele PET pode ser até bandeja, embalagem que de está ouro la foto, transparente, pode que ser es embalagem ese a parte de envase cima de um bolo que a transparente, gente vai ¿no? Es comprar, la de uma parte de arriba fruta, de una torta tudo que isso também compramos é o o PET donde viene la bandeja. uva. Foi En fin, mostrado em esto es duas lo que llamamos PET organizações, em apenas bandeja, duas ele ¿no? era comercializado. Y Então, vimos não é uma categoria que que todo mundo de utiliza, dos que pode organizaciones que participar trabajamos con este utiliza. material, apenas dos comercializaban este material. As outras variações. Las otras A gente viu variantes o variaciones cooperativas son que estas. Hay misturam o cooperativas que plástico misto mezclan plástico com o plástico mixto cristal. O con el cristal plástico é aquele cristal o de papel, muitas celofán, das que vezes, ou nosotros aquela llamamos. sacola branca, O aquellas plástica, bolsas ou esse papel blancas de filme, são exemplos plástico, de el papel plástico film, cristal. todo E o esto se plástico llama misto são, às vezes, papel sacolas cristal. Y los coloridas, mixtos às son vezes esas por bolsas exemplo, o papel de misto, o color. plástico misto, perdão, pode El ser uma plástico embalagem de mixto puede ser açúcar que a gente también en lo compra e depois que el vai envase del levar para a azúcar. cooperativa. Y Então, después essa nosotros mistura llevamos esto desses para dois las tipos de plástico foi cooperativas o los identificada em três usuarios mandan para organizações. las Outra cooperativas. coisa, Entonces, comercialização de PP es branco la e PP colorido. otra cosa es Também la organización, la foi división algumas del organizações, papel cito blanco aqui, o en a color. comercialização é Hay feita 5 em conjunto. organizaciones que O PP branco, trabajaron por con exemplo, pode este ser aquele material. pote El de papel manteiga, que blanco é puede ser boa el parte papel de do PP branco. manteca, ¿no? Que As muchos lo llaman categorias papel PP blanco. cristal e PP Y manteiga también están também. las categorías de PP cristal y É, PP a manteca. gente Papel percebeu cristal que algumas manteca, el cristal, organizações repito, sería vendem, el celofán. Y perdão, muchas aqui na verdade não é vender organizaciones junto, me desculpe. no Aqui sería é vender de manera nomear conjunta, como como PP cristal ou dice, PP sino manteiga, mas algumas identificar poucas organizações como fazem assim. PP cristal o Geralmente, manteca. No es esses uso, materiais eles como estão em dice outras la categorias, diapositiva. como Y PP aquí vemos branco, que por exemplo, PP existen otras manteiga vira PP branco, categorías. mas a gente Vemos que identificou essa algunos colocan el papel nomenclaturas em manteca en algumas una das clasificación, otras organizações. en otra. De eso Outras categorias depende que de las apareceram, PP organizaciones. preto e PP água. E aí Categorías a puede ser nossa atitude el foi, na papel verdade, negro, el papel agua. observar tanto que os Y catadores ahí falavam, vimos mas que também que tanto tinha no fundo los das recicladores embalagens, né? E observar aquilo hablaban que de era lo que mais veía al comumente final utilizado, de para a este gente não envase usar y era muitas lo que categorias. se Pode passar, por utilizaba con favor. mayor frecuencia, este papel negro y Aí papel no agua. final a gente Pueden pasar fez a la essa próxima classificação. A gente diapositiva. usou Entonces essa hicimos una classificação última que está aí, clasificación de metal, que aparece aquí, de alumínio, metal, latinha e el sucata. aluminio, Alumínio pode ser, por exemplo, lata aquele aerosol, como y a Priscila comentou, e a finalmente la latinha chatarra, são as latinhas de papel. cerveja, de refrigerante, Las latinhas de latitas alumínio, son las são uma latitas de categoria aluminio, específica de das cerveza, organizações de catadores. gaseosa, O y papel, estas las o arquivo, que organizaciones de geralmente é papel branco, recicladores lo o misto, clasifican como esse que eu de falei, e o manera papelão, que geralmente é idéntica. aqueles, né, En que la tem parte uma de cor meio papel es el papel archivo, amarronzada, papel mixto que servem para o você transportar cartulina o grandes papel cargas, corrugado, papelão mesmo, que né? es para O plástico tem várias categorias de transportar grandes plástico. cargas. É, También en el Ô, plástico Tatiana, vemos que você hay pode varias depois categorías. selecionar uma Tatiana pergunta podría da Tainá después e a seleccionar gente una traz depois pregunta para para presentar este a sessão de tema, perguntas. Só para eu, tá bom, para Tainá? Só para eu poder abordar seguir este aqui, tema, ¿sí? depois a gente Como para aborda. que pueda E a seguir gente yo utilizou a en categoria las, outros, né, que são os estas eletrônicos, Tetra diapositivas. Pak e También en la vidro, clasificación que não están vão se otros, encaixar están nas categorias electrónicos, Tetra Pak acima. y vidro Pode que no passar, por se favor. pueden incorporar en las otras tres categorías. Maravilha. Então, Muy aqui é uma bien. outra sessão, uma outra análise que a gente fez. A gente Aquí percebeu otra que clasificación que hicimos es que nosotros vimos que algunos residuos, embora são classificados como aunque están rejeitos, eles têm clasificados como potencial de residuos, reciclagem, que são tienen os eletrônicos, que potencial têm de a ser
ser canal de reciclado, que lógica son los reversa electrónicos, específico que para eles, tienen la né? lógica Não precisam ir para reversa, parar no porque aterro. no E as necesitan embalagens parar plásticas, en un a gente chamou de embalagem plástica aqui relleno nessa sanitario. pesquisa, essas Y que foram nosotros para en os esta rejeitos, investigación né? vemos Porque se a que gente, por exemplo, utilizar también aparecen los a envases embalagem, sei plásticos, lá, de uma ¿no? água sanitária,
por ejemplo, la tem uma lavandina, embalagem plástica, mas a ese pesquisa envase va a ser são essas reciclado. que vão Entonces, parar en nos la rejeitos, que investigación geralmente vemos são que embalagens estos de envases itens lamentablemente alimentícios, né? Um terminan pacote de en miojo, esos um pacote residuos, de, que às vezes, de pueden ser los arroz. envases de Isso que a gente arroz está chamando de embalagem plástica. Em y de apenas otros duas materiales, y a organizações a esto lo gente teve a llamamos embalajes comercialização plásticos, y e de apenas um dos tipo específico de organizaciones se plástico, que é o clasificaron como PVD número 4. reciclables. Y en estos casos Então, los não é a envases reciclagem não estaban acontece compuestos de por forma ampla, PVD número mas tem 4, potencial como de se reciclagem. clasifica, y las Pode passar, por favor, organizaciones lo oi, clasificaron a Vanessa, esto como plástico mixto. apresentar. Aí, outros Aquí en estas quesitos que a gente diapositivas, observou aí no otros elementos campo que que tem vimos en el potencial de campo reciclagem é que bandeja de tienen ovo, potencial de né? reciclar es las bandejas Boa de parte huevo. das organizações, a grande maioria que a gente Y la identificou, gran mayoría de ela, las a bandeja de ovo vai organizaciones, junto ou do papelão la ou do papel bandeja de misto. huevo la Mas a gente clasifican o la encontrou uma colocan con organização papel em que esse mixto, pero resíduo hay foi otras classificado en como rejeito. donde Então, a gente está trazendo aqui o estaban estudo da clasificados como pesquisa, residuos. mas essa organização Entonces, que de repente esas trata como organizaciones que rejeito, a gente de entende que esse repente lo tratan resíduo, como pelas residuos, outras organizações, ele tem potencial de otras reciclagem porque vemos ele é que tienen un comercializado. No potencial isopor, a gente de notou que reciclaje das 20 porque las organizações, comercializan. em Entonces, 13 ele foi de las 20, registrado, né, en ele 13 se apareceu nas registró y amostras, apareció mas em en las nenhuma delas muestras hoje ele é comercializado. eh, A gente, em el termos de uma isopor. pesquisa qualitativa, a gente En colocou fin, informações, não só os números vemos que a gente foi que recolhendo também, en el a gente trabajo ouviu, pusimos né, este alguns relatos de trabajo catadores e y catadoras, vemos que dizendo que já algunos en comercializavam em alguns relatos outros momentos e também tiveram eh, problemas porque estas eles não conseguem asociaciones juntar tenían uma problemas carga porque muito no grande, porque ele é podían juntar levinho una e tal, carga muy não conseguem fazer um grande número de fato de suficiente para poder telgopor. vender e ¿Por alcançar o qué? Porque comprador que eles estão tienen na un peso muy capital e tal. bajo, Então aqui entonces tem es um problema de difícil de logística, vender. mas tem um Entonces, en problema também términos de atual de logística, ter dificuldade presenta un de encontrar problema quem compre. actual porque Pode hay passar, por dificultad favor. de encontrar quien compre este material, repito, por las características E, que por fim, tiene. os dois últimos Y resíduos que a finalmente, gente los últimos identificou que dos tem potencial de residuos reciclagem são o que PET son bandeja, que eu falei há posibles de pouco, reciclar, que es el PET embalagem de bandeja, uva transparente, que né, puede aquela ser parte de el cima de envase alguns de la bolos que são uva, ¿no? De transparentes, unas né, tortas que se foi colocado a pone rejeito en la em parte de 10 arriba. organizações, e apenas duas Y ele vemos que foi es tratado como comercializado. Então residuo tem um en potencial 10 de y reciclagem. solamente en O 2 PET fue leitoso, comercializado. né, e El algumas PET organizações que a leitoso, ¿né? gente O de leche, que es el envase observou e tomou justamente, nota desse material, y vemos que ele foi observamos en classificado el e trabajo comercializado que como se plástico clasificó duro, mas tem muitas y organizações que não comercializó como conseguem plástico duro, pero vender hay esse tipo otras de material. organizaciones que no pueden Ele vender chama de este PET leitoso por conta material. desses iogurtes, Se né, que llama quando PET você de aperta, ele leche faz o um de barulho, yogur, né? Não é que tipo o son PET, aquellos que se que aprieta ele y é mais hacen rígido, como né? un Pode ruido. passar, por Es un favor. plástico PET O que es PET que eu digo, perdão, de más garrafas duro, de refrigerante também, né? que O son PET también verde. Tem de, mais por uma que eu não estava ejemplo, lembrando, que é o botellas Tetra Pak. de gaseosa y Esse é um demás. caso muito También está el específico, Tetra então a Pak, gente coloca aqui es un apenas tema como más um resultado da específico pesquisa, mas porque ele é vemos que reciclável, lo amplamente ponemos reciclável. como Em uma resultado, porque es organização que ele não foi, grandemente reciclado, que não é y 3 de las 20 comercializado, organizaciones duas, que perdão, por participaron, conta de uma apenas questão de dos infraestrutura, que não havia espaço las suficiente lá no consideran galpão residuos. El das motivo es que no organizações tenían para lugar armazenar esse material. para Então, é uma almacenar questão de este material. Entonces, por infraestrutura e una não cuestión de tanto de infraestructura y no logística, tanto de como compradores, logística etc. o de compradores, es que Pode passar, por clasificaron de favor. manera distinta este Muito material. bem. Aqui é só Muy uma bien. conclusão. A gente já Aquí abordou hay o una Tetra Pak em ponto conclusión. isolado, mas Nosotros do mais, ya lo elas têm abordamos esto. potencial. Aí a gente tem que discutir e refletir sobre Tenemos a que logística, discutir né? Ou la seja, onde estão os logística, compradores, dónde por que están que los não tem perto de uma compradores, organização, mas tem por perto de qué que no outra. está lo que hay cerca de Mas una a grande organización, parte, em pero suma no parte, de todos eles otra. têm, a gente percebeu que Nos boa dimos parte deles cuenta de são que una comercializados em buena uma parte organização e não son em outra, ou comercializados comercializados en horrores una já por reciclagem em organización y outro otros no, momento, né? Mas o agora que tem esse fueron desafio. Então, por isso que a gente atesta que comercializados todos esses en otro eles têm momento. potencial de reciclagem. Y Pode vemos passar. que hay algunos que tienen Aí, potencial portanto, de por isso que a gente reciclado. Y identificou e aquí chegou nessa vemos cuáles classificação. son los Os desechos eletrônicos, o fios e cabos, sí, los pilhas e desechos. baterias de fibra de Llegamos a carbono. esta Essa clasificación, los classificação a gente electrónicos. adotou o que a Esta pesquisa clasificación biográfica fue trouxe para a adoptada gente, porque la também o que a norma investigación ABNT traz, sobretudo da questão sobre os nos plásticos, dijo que la norma né? BNT E trae também algumas coisas que a gente sobre foi identificando na residuos y también prática sobre algunas as cosas que fuimos variações. Por identificando en la exemplo, práctica. coisas que a gente Por identificou na prática. ejemplo, A gente identificou que algumas embalagens plásticas, identificamos como que eu algunos expliquei há envases pouco, plásticos, como elas ya lo não dije, utilizavam ellos no nenhuma, não utilizaban utilizavam a diretriz, né, da norma BNT, ninguna nenhum daqueles números de 1 a directiva, no había 7. Às vezes normas tinham lá um símbolo da reciclagem, mas não tinham nenhum dos números de 1 a 7. Então, para nós,
nós, a gente Para considerou como sem nosotros categoria, lo uma categoria não consideramos como especificada, sin categoría o que una se chama de categoría no categoria diferenciada, especificada, ou
Outra coisa que a gente Otra adotou e cosa que criou, uma también composição mista. adoptamos A gente y que es de una observou que havia, composición no Palácio dos mixta, Plásticos, né, había nesse conceito envases que eu expliquei, que tinham plásticos mais de um tipo y de había plástico, más de né, un como tipo de composição. Por plástico que a en gente su chamou de mista? composición. Porque mesmo Y que essa embalagem entonces, tivesse aunque um los destino, né, envases tivesse tuvieran um un encaminhamento de algum destino, tipo de material, fueran como você dirigidos hacia explicaria, algún né? tipo de Por exemplo, material, cria esse desafio. bueno, ¿dónde lo Tudo pondríamos? bem, pode Tenemos passar, por ese favor. desafío. ¿Podemos pasar a la Beleza. próxima, por favor? Muy bien. Agora a gente traz Ahora aqui nosotros traemos aquí o dado el especificamente, né? dato Não dá para falar de específicamente. tudo, né? Na verdade, eu tenho que dar uma No, no acelerada se aqui para puede ver se hablar os de professores todo, vão, vamos a acelerar mas un a poco ideia para que hable el é, profesor Begaun. Eh, olha, a outra pergunta da Otra Tainá, viu, pregunta Tatiana? de Mas na Tatiana. verdade, se a gente for tentando responder Nosotros rapidamente, a Tainá, tratamos de responder a categoria rápidamente. outros, ela já tem um número La específico categoría para ela, que é o otros número tiene 7, un número tá? Então, específico, o que que a es el gente número colocou como 7. outros foram aqueles Lo que a que gente pusimos viu com o como númerozinho otros 7 es lo que no rótulo vimos da con embalagem. 7 Por en dentro aqui el dos rótulo del residuos ainda, estou envase. falando daquilo que é reciclável aqui. Entonces, lo que es reciclable, Não, vemos tem o aquí, rótulo, mas não tem, só tem os tiene ícones de reciclagem, rótulo, ou tem dois, né? tiene el No caso símbolo de aqui, reciclado, e o os outros tiene têm o el número 2 7. como mixto, Aqui a gente y los observa, por otros tienen el exemplo, número dois 7. destaques que eu quero fazer. As O categorias que tenemos las mais, a gente mais categorías encontrou que resíduo dentro más dela são encontramos papel residuos e dentro de ellas plástico, son né? Então, papel vou y ficar aqui e o plástico. destaque é para o papelão. Voy a estar aquí, me voy a Rapidamente quedar por falando, aquí o y papelão a gente después también percebeu que ele tenemos aparece bastante cartón, nas cooperativas que e aparece associações, bastante porque é en um las material que cooperativas y muitas vezes asociaciones sobra porque es un da coleta das material que culturas, é um muchas material que veces não é visado, por exemplo, pelos sobra, recicladores individuais. Então, a gente chegou nessa no es conclusão ao ouvir revisado também os por los catadores da recicladores pesquisa. Então, individuales. pode passar, por favor. ¿Puede pasar, por favor, la diapositiva? E aqui a gente Y trouxe aquí já um dado trajimos dentro de cada un dato categoria. dentro de cada Como eu falei antes, categoría. aqui o papel Como e o dije plástico categoria, antes, né? el Juntar papel y todo tipo de plástico, todo plástico, tipo de todo papel, tipo de são os que plástico, mais todo tipo de papel son los aparecem que más nesse estudo que a gente aparecen fez en dos este resíduos estudio que como um todo. hicimos de los Os residuos resíduos como un apareceram como todo. 16%, Los né? desechos Pode aparecen un passar, 16%. ¿Podemos pasar la por favor. próxima diapositiva, por favor? Bem, aqui a Bueno, gente trouxe um dado aquí que não foi nosso, trajimos né? un Não é nosso, dato que no fue mas nuestro, no es agora a gente colocou nuestro, como suporte a que nossas lo pusimos como conclusões, que é o soporte en fato nuestras de, conclusiones, no que es el faturamento das hecho organizações de catadores, esse dado é de do que Anuário da acá tenemos Reciclagem, né? un É produzido dato anualmente, esse é de que 2023, se produce mostra que o plástico anualmente, é o campeão, muestra né? que el É o plástico tipo es el de resíduo campeón que mais gera faturamento para as entre los organizações de catadores. residuos, Logo, el que se você más tiver mais da plásticos factura, sendo más reciclados, né? facturan Não virando las rejeito, isso se cooperativas torna de receita para os recicladores. catadores, né? Y eso es un Pode ingreso passar. para los recicladores. Beleza, aqui eu só, antes de entrar na Muy parte dos bien. rejeitos, eu Antes de la quis parte de los salientar que a desechos, gente quise precisou criar duas resaltar que fue categorias, como eu falei antes. necesario Então, naquelas embalagens plásticas que crear ou dos só tinham aquele categorías símbolo da nuevas reciclagem, né? Ou as porque que não solo tinham nenhum tenían símbolo, ese ou símbolo tinham del os que tinham o reciclado símbolo o no da lo Eu Reciclo, tenían. que é uma logística O reversa que se faz também, mas não tinha o algo tipo de que plástico para se orientar para hace, onde pero no você vai decía cuál era el colocar. tipo de A gente considerou plástico como categoria não y lo especificada. consideramos E hoje a como categoria categoría no mista são essas embalagens especificada que y la apresentaram categoría mais de um tipo de mixta plástico por los envases no que rótulo. presentaron Pode más de un passar, por tipo favor. de Então, aqui, por plástico exemplo, a gente o de identificou material. 8 tipos de Aquí composições. identificamos 8 Uma delas, tipos de inclusive, com composiciones, 4 una de ellas plásticos, con né? 4 Mas tem plásticos aqui inclusive. as composições Pero aquí múltiplas que a están gente las encontrou a composiciones título distintas também que de informação encontramos, para todo mundo. también como información para todos. Pode passar, por favor. ¿Podés pasar a la próxima, por favor? Aí, de parte dos rejeitos, o grande Ahí, de dado parte aqui, de acho los que é o que desechos, el traz o mais gran importante, dato, é lo que que vemos dentro como dos más importante rejeitos, es que a dentro de los principal desechos, categoria la principal são os plásticos, categoría né? São son los quase 64% de plásticos, plástico casi el dentro dos rejeitos. Isso 64% chama de muito a nossa plástico, y atenção. E estos depois desechos a gente llaman vai mucho nuestra discutir um pouquinho atención. as categorias Después dentro vamos a discutir desses un poco de las 64%. categorías Pode dentro de ese passar. 64%. Por Beleza. favor, próxima. Então, para a gente poder fazer Entonces, a para análise poder hacer un das embalagens agora, análisis de los somente das envases embalagens, ahora, solo a de los gente quis envases, identificar algumas quisimos informações identificar específicas, que são algunas os grupos empresariais informaciones fabricantes de específicas, los produtos. Então, a grupos gente vai para empresariales além da marca fabricantes de los productos. para chegar nisso. A Vamos gente más allá de utilizou la informação marca da y para própria eso embalagem, usamos tá? A información categoria del produtos, mismo produto envase. Después, alimentício, a gente conseguiu si el separar, producto inclusive, era entre alimentação humana e alimenticio alimentação animal, tinha o uma no embalagem ração animal, alimenticio, e si se era uma para as ración embalagens tinham animal esse númerozinho, né, y si de 1 ese a 7, alimentício, que embalaje é o o que diz a norma envase BNT tenía un número, 3230,
que es lo que da la norma ABNT da 13.230, CLEI, y cuál era el essas tipo, informações que a gente si era procurou 2, si era levantar 3, e esas passar. informaciones que Por favor. tratamos de relevar. Então, aqui a gente Entonces, en el explica o que que próximo significa, portanto, uma explicamos amostra. Quando a gente chama qué de, a gente vai significa usar o una termo aqui, muestra. amostras de embalagem. O que que significa Aquí uma tenemos amostra? muestras de Né? Uma envase. ¿Qué amostra es esto? equivale, Ella ali na verdade, equivale, contando o processo que a gente fez, a gente habla del identificou proceso que dentro hicimos. das Nosotros amostras que já identificamos foram dentro de las fatiadas, muestras né? que Separadas, fueran portanto, depois só na categoria dos separadas, rejeitos a gente y solo separou as en la embalagens categoría de los e aí desechos foi separamos los separando mais uma vez envases por y tipo fuimos de separando fabricante. Então, una vez como más el tipo tinha de as fabricante. embalagens, sei lá, do Entonces, grupo Bimbo, por né? Que ejemplo, é los envases responsável del grupo pela Bimbo, Panko, Ana Maria, que son responsables outra por pilha aqui de Panko, Ana embalagens da María, Piraquê e assim por diante. Então, y a gente bueno, pegou essa así pilha de sucesivamente. embalagens, Y editou o entonces vimos peso esa e pila olhou de que tipo envases y vimos de qué plástico tipo tinha de ali naquelas plástico había embalagens. en A gente esos não encontrou casos, envases. por No exemplo, de uma encontramos, pilha por ter ejemplo, mais de um casos material de distinto. una pila Muitas con vezes más só de podia un ter uma material embalagem só, distinto. né? Mas Solo essa é a había amostra que un a gente está falando, tá? envase, Separando esa por bolsita grupos fabricantes. que fuimos Pode passar. separando por tipo de fabricante. Então, aqui, Próximo. essa distribuição de Entonces Pareto que a aquí gente esta vê aí distribución significa o seguinte, que a significa lo grande parte siguiente, la gran das parte amostras, foram de las 289 muestras, amostras, que fueron elas 289, distribuídas em ellas fueron distribuidas en 174 grupos empresariais, né? 174 grupos Que geraram esses empresariales que 289 generaron esos amostras de 289 embalagens. muestras de Então, desses envases. grupos todos, Entonces, de todos 130 estos grupos, apareceram apenas 130 uma única vez. aparecieron Então, uma solo una amostra, né? vez. O sea, hubo São una grupos que às muestra. vezes Son não são grupos tão que a veces no conhecidas, son né? Não tan são das marcas mais conocidos, no consumidas, son las marcas más mas representam a maioria consumidas das y amostras, representan la mayor 74%, né? parte A de imensa las maioria. muestras, 74%. Después, Perdão, 31 grupos que 31 apareceram em grupos duas que ou três aparecieron en amostras. 2 o 3 Então, é um muestras. grupo um pouco Es mais un grupo un poco interessante de más poder olhar. E interesante para depois o grupo mirar. os Y después el 14, os grupo 14 de los marcas, né? O 14, grupos, perdão, 14 os 14 grupos marcas, no, empresariais 14 grupos responsáveis por um número menor empresariales de que amostras, que é mostraban 8%. un número E aí depois a menor gente vai de olhar um pouquinho muestras, aqueles representando 14 el grupos. Pode passar, 8,04 por favor. por ciento. Próxima. Después vamos a explicar un poco más todo esto. Então, dentro desses 14 grupos que Dentro de mais estos apareceram, 14 grupos que más aparecieron en na nossa amostragem, a gente nuestro tem ali, muestreo, tenemos, mas apareceram por conta de serem marcas más mais aparecieron conhecidas por em ser termos de marcas más quantidade. A gente viu que conocidas. En são términos de 74% cantidad, de vimos que el grupos empresariais que apareceram 74% apenas de uma grupos vez. empresariales que Mas aparecen esses solo una aqui, vez. Pero que estos apresentaram mais que amostras, a presentaron gente más tem muestras, nosotros na liderança tenemos a Nestlé, un que aí a gente liderazgo misturou alimentação de animal la e empresa humana, né? A gente Nestlé quis y fazer era uma para separação, alimentación afinal é o humana y mesmo grupo. animal. E depois em Piraquê, Después tenemos e a gente Piraqué. colocou aqui nessa tabela Ahí pusimos en esta identificadas as tabla 13 amostras, né? Que foram os grupos que apareceram mais entre vezes. Embora 13 y de no 4 a quantitativo 13 muestras, geral, pero eles en un têm menos cuantitativo amostras, né? general tienen Pode menos passar. muestras. Próxima. Aí, na parte ainda de Ahí, auditoria das en la marcas, parte de a gente auditoría quis de las olhar, marcas, portanto, quisimos ver dessas amostras entonces de embalagem, de esas quantas são muestras de de produtos envases, de alimentação cuántas animal, son de quantas são grupos de de produtos de alimentação alimentación humana. animal Esses o outros aqui que humana. vocês estão Ahí estos que olhando, ustedes están viendo tem um pouco acá de tudo. Tem tienen un poco de todo. marca responsável Tienen por marcas produzir papel responsables por alumínio, por producir papel papel manteiga, aluminio, papel né? Às vezes manteca, por a pomada, né? Que veces a gente coloca também aquela por embalagem plástica, né? Pomada que a gente coloca em casa, ese sorveiro. Então, são embalaje outros, né? plástico. Dentro Bueno, do que ahí a lo gente pusimos foi en observando, a gente não otros. conseguiu criar uma Lo fuimos subcategoria aí porque observando, pero tirou no logramos crear mas a una grande parte das subcategoría. amostras de embalagem Pero la são de gran produtos de parte de alimentação las humana, muestras son de praticamente productos de alimentación 60%. humana, casi el São 60%. Son dos 174 grupos 104 empresariais, 104 são de 104 produtos de son de las alimentação humana. Pode 174 passar. de productos de alimentación humana. Próximo Muito bem. diapositiva. Agora a gente Muy vai bien, olhar ahora vamos a ver para a presença ou não la das orientações de presencia o no reciclagem de las nessas amostras orientaciones de de embalagem. reciclado A en gente estas notou muestras de esse dado que está envases. circulado de Este pequeno destaque dato que a que gente está aparece fazendo, que quanto à rodeado por un porcentagem círculo das amostras, a negro, gente observou que não vemos apresentaram nenhuma que orientação de no embalagem. presentaron Então, mais da ninguna metade orientación não de tem nenhum envase. tipo de, não Más de tem la esse númerozinho, como eu mitad falei, de no 1 a 7, tienen o que dificulta ninguna às vezes uma señal. operação Eso onde não existe dificulta lá nem mesmo a a gente o tipo los, de composição de leite poder a repetir em cima los disso.
né? recicladores, Ali no poder clasificarlos. 41,38% El são grupos que 41,38% son apresentaram grupos um número que, significativo que e os presentaron 5% que a gente identificou curiosamente orientaciones en o mesmo grupo empresarial todos sus para envases. algumas Y el embalagens que tinha 5,17 a grupos orientação, empresariales tinha que um número de presentaron offset, em envases outras não tinha. con y sin Onde são 5%? orientaciones. Pode passar. Próxima, por favor. Bem, Muy antes de bien. passar para o professor, esse último Esta slide, a gente entra es na la parte das conclusões. participación. A gente também trouxe um dado que é, a Nosotros partir trajimos aquí un dessas dato de que a amostras, partir de estas qual eram os muestras tipos de material tenemos que los tipos compõem de essas material que amostras. componen Então, estas vejam bem, o muestras. Entonces, destaque ele vean vai para o bien seguinte, lo que se destaca. quase metade das Casi la amostras de mitad de embalagem, las muestras por de ter envases, por no a orientação de reciclagem tener que una não tem o número orientación de de offset, a gente não sabe reciclado, do que é feito. no Por isso sabemos de qué está está como categoria compuesto. Por não eso está como especificada, categoría no praticamente especificada, 41%. A casi el outra categoria que aparece 41%. de Y forma la otra, significativa é o que número aparece de 5, forma né, do plástico significativa, es la anti-PP, número que é 5 de praticamente 25%, plástico, né? que Uma es categoria que aparece PP. bastante Es também. una E depois é o categoría que número aparece 7, que bastante são también. Y os después la outros número 7, plásticos, que son né? los otros plásticos. Aí só um detalhe antes de passar, apesar de ser PP, é interessante que esse material Es não vai junto do interesante que PP branco colorido, que é reciclado, esse material, ese né, é material devido à resistência no das va embalagens junto con el plásticas papel mesmo serem blanco nível o 5PP. coloreado de Geralmente os color. 5PP são aquelas embalagens Generalmente metalizadas, 5PP salgadinho, que por dentro son parece metal. aquellos envases Pode passar, por favor, metalizados Tatiana. que se usan para Agora aperitivos, deixo para o professor etcétera. para fazer Y voy a a parte dejarle final de entonces al conclusões e profesor recomendações. que Obrigado. haga la parte de las conclusiones y recomendaciones. Muchas Então, vou dar gracias. continuidade Bueno, voy a aqui. dar Na continuidad. verdade, En algumas realidad, considerações finais algunas são de las conclusiones finales, uma síntese, né, de coisas que já una foram síntesis de ditas cosas que aqui, ya se né? dijeron aquí. A primeira delas que está La aí, a gente primera de destacou ellas, que está numericamente ahí, algumas dessas destacamos considerações, né? Então, numéricamente algunas de primeiro que esas está aí, consideraciones. interessante La que primera que está ahí se refiere participação, a né, esa dos plásticos, né, participación de los no total de plásticos resíduos en que el chega total até de as cooperativas residuos de que llegan hasta catadores, las cooperativas e de, para mostrar que, na de verdade, os recicladores y para plásticos acabam mostrar que los tendo uma plásticos terminan contribuição teniendo un aporte importante para essas cooperativas, né? importante en estas cooperativas. Pelo valor de Por el mercado, valor de esse é um mercado, tipo de ese es rejeito un tipo importante, já de que, desecho como diz a importante, segunda porque como consideração dice la aí, segunda consideración que están os viendo, resíduos como, por exemplo, los as residuos, como latinhas, por né, que têm ejemplo um las alto valor de latitas que tienen mercado, un alto valor de poucos mercado, chegam a essas cooperativas pocos pelo llegan que a a gente viu esas na pesquisa, né? cooperativas, Você vê que pues que pudimos menos de ver por la 1% das investigación. Es amostras, menos dessas del 20 1% amostras, né, de das 20 de las cooperativas, muestras a gente de las 20 conseguiu de cooperativas es que latinhas de alumínio, né? Então, pudimos assim, é um ver resíduo que, de latas de fato, aluminio. Entonces, un já é residuo que interceptado de muito hecho antes, ya né, es nessa, interceptado nessa por cadeia da mucho coleta antes seletiva. Então, esse en material não esa chega nas cadena cooperativas. y Então, casi nunca llegan a las a segunda categoria, cooperativas. talvez, que tem maior de valor de mercado, é, de fato, Mayor né, valor de a mercado categoria de plásticos. Então, es por la isso, categoría de ela plásticos. Por eso, contribui, né, entonces, ella contribuye enormemente aí para o resultado enormemente financeiro das para el cooperativas. resultado Pode financiero passar, de las Tatiana, por favor. cooperativas. Podemos pasar a la Outra coisa próxima, Tatiana. interessante, Otra cosa ainda pensando interesante, na questão dos aún plásticos, e por isso pensando que en la essa cuestión de los pesquisa bem plásticos y enfatizou por esto isso, é que do este total, trabajo de, né, das enfatizó esto, del total amostras, de las 20 muestras, 16% 16% é considerado como rejeito es pelas considerado cooperativas, como daquilo que residuo por las chega até cooperadores, con elas, las né? cooperativas, E de lo que desses llega hasta ellas. Y de 16%, este como o Demetrio já 16%, falou, como aproximadamente Demetrio ya dijo, aproximadamente 64%, aí já 64%, considerando, né, ahí ya o total, considerando é de el total, plásticos, ou seja, a gente se tem refiere a plásticos. uma quantidade Entonces, de hay una rejeitos plásticos cantidad também de bastante residuos expressiva, plásticos muy né? expresivos. Esse índice de Y 16%, ese na índice verdade, é de um índice que está 16% es un dentro índice que da está média de outras dentro del pesquisas que promedio de fazem otras gravimetria de investigaciones o resíduos. trabajos que Então, hacen está gravimetrías muito de residuos. próximo Entonces ali está dos muy 20% próximo que a gente al normalmente 20% que encontra nosotros nas generalmente pesquisas, né? encontramos en los trabajos e Então, investigaciones. percebe-se que desses Entonces 16, né, tem percibimos uma que de presença ese muito 16 grande aí de hay una presencia plásticos, né? muy Por isso, grande a del importância da gente plástico. Entonces, pensar por esto, la importancia nesse de estar aumento da pensando en este aumento reciclabilidade aí dos de la plásticos, tá? reciclabilidad de los plásticos. Como o Demetrio já frisou Como também, que está Demetrio ya destacado destacó aí nesse ponto también, y 4, aparece en el punto boa 4 parte aquí, desses buena parte plásticos que de estão estos plásticos considerados que como están rejeitos, considerados como eles residuos teriam reciclabilidade, ou tendrían seja, eles podem reciclabilidad, o ser sea, pueden tecnicamente ser recicláveis, né? Mas eles técnicamente acabam não reciclables, sendo
pero finalmente económicamente na terminan cadeia no de siendo reciclagem, viables en né? en la O cadena de Demétrio já destacou reciclado. alguns desses Demetrio ya motivos, dijo né? uno de los Como, por motivos, ¿no? exemplo, o Como por isopor, ejemplo el que muitas vezes telgopor, você tem, que as muchas cooperativas têm veces las dificuldade cooperativas de tienen manter esses dificultad de estoques mantener intermediários, né? Porque estoques para a intermedios composição de porque carga, muitas para la vezes você precisa composición de de una carga um volume muito precisamos un grande, volumen né? muy grande, O ¿no? isopor é um material El muito leve, então telgopor para você es compor un uma material muy carga, você liviano, entonces precisa para de llegar um a crear volume una de material carga muito grande. Isso necesita un ocupa um volumen muy espaço grande também y que eso muitas vezes ocupa as un espacio que cooperativas muchas não têm veces las condição de cooperativas no esse tienen condiciones armazenamento de temporário, né, do almacenar material. temporalmente ese Outras têm um material. valor de mercado muito Otras baixo, o tienen un que valor de mercado muy desestimula que as bajo y cooperativas, no né, estimula que trabalhem las também de cooperativas, porque tienen un manter esse trabajo material, para separar esse mantener ese material, material, enfardar para separar el comercializar, material, e outras, como a gente hacerlo en percebeu também, paquetes. que não Entonces, têm como no tienen compradores, pelo valor menos, né, o comercial que a gente bajo, percebe também, às hasta vezes ni tem siquiera tienen uma ou outra compradores, ¿no? cooperativa que consegue Alguna vender algum cooperativa rejeito consigue específico, algum vender plástico algún específico, residuo o mas plástico específico, na maioria dos pero casos en la não se mayoría de los consegue casos vender no se alguns consigue desses vender algunos plásticos de estos considerados como plásticos rejeitos, né, considerados pela como que a residuos, gente ¿no? identificou na Lo que pesquisa. nosotros ya Pode identificamos en la passar, investigación, Tatiana, en el por favor. trabajo. Tatiana, puedes pasar Uma outra la coisa que a gente diapositiva. trouxe Otro também, tema que que tem a ver com presentamos también essa tiene que questão ver da con el receita, né, tema de los das recursos, ¿no? cooperativas, De las é que nesse cooperativas. conjunto das Es que en 20 este conjunto cooperativas, de las apenas 20 cooperativas, 4 apenas 4 cooperativas, elas cooperativas têm um contrato com o tienen poder un público, contrato né? con el poder Ou seja, público. estão O inseridas de sea, fato están contratualmente e insertadas recebem algum contractualmente y tipo de reciben algún tipo pagamento, né, de pelo serviço pago, prestado ¿no? Por pelo los poder servicios que público, prestan né? por parte As del poder demais, né, público. as outras 16 não Las otras têm, e 16 aí no passam a tienen y ter como entonces única pasan fonte a de tener como receita única a fuente de venda do recursos material que la chega até venta del elas ou que elas material que conseguem reciben o coletar, que né? ellos Porque como pueden a Priscila também falou, reunir. Porque como no Priscila caso también das dijo, cooperativas do Rio de en el Janeiro, caso de las muitas não cooperativas de Río de Janeiro, fazem a muchas coleta e no sim hacen recebem esse la material da empresa reunión del material, que sino que, faz, que né, o reciben ese material de recolhimento las empresas que tanto da coleta seletiva como do lixo recogen no município do tanto Rio de de Janeiro, la que é a recolección Conlub, selectiva né? como de la basura, É, que en Río de então, Janeiro quien lo hace es la empresa o Conlub. plástico, né, Entonces, el os plástico rejeitos que chegam a essas o los 16 residuos que cooperativas llegan a acabam esas sendo a 16 única cooperativas fonte terminan de siendo receita, la porque única não fuente tem, de né, recursos, ¿no? contrato aí de Porque prestação no de tienen serviço com o contrato de poder prestación de público, servicios o con que el poder deveria, né? público, lo que creo O que ideal é que debería, ¿no? tivesse, já que a Lo gente tem ideal uma sería que lei, tengan né, una a relación, porque hay una 10.305, que, ley né, tem del como preceito, 2024 né, um que dos tienen seus como preceitos uno de sus a contratação das principios es la cooperativas aí contratación de esas para a coleta cooperativas seletiva. para realizar la recolección Pode passar, selectiva de Tatiana. residuos. Tatiana, podemos pasar a la É, próxima diapositiva. bom, uma Bueno, outra coisa interessante, né, é otro tema que boa interesante parte es que desses buena plásticos, parte né, de das esos embalagens que a plásticos, de gente los avaliou envases que dentro dos evaluamos rejeitos, dentro de né, los são da indústria residuos alimentícia son de la e uma industria boa parte alimenticia y una buena dessas parte embalagens, na de verdade, esos são aquelas envases embalagens de son consumo, aquellos de de produtos de consumo, consumo de de producto de conveniência, né, consumo de consumos rápidos, né, conveniencia, consumos biscoito, coisas que rápidos, você galletitas o consome no dia a dia, cosas que se cotidianamente, consumen ou seja, cotidianamente, todos los consumo días, mesmo un rápido, né? consumo rápido, Então, realmente. a indústria Entonces, alimentícia, ou la seja, industria teria alimenticia uma tarefa, tendría né, una a tarea realizar aí, que que seria realizar aquí, repensar que um sería pouco, né, a maneira como repensar essas la forma embalagens en cómo esos ou chegam no envases mercado ou são o llegan retiradas do al mercado, mercado o son né? retirados del mercado, ¿verdad? 54% também das embalagens que a gente 54% de esos identificou entre envases os que rejeitos não identificamos tinha a entre los residuos identificação no impressa, tenía né, la de qual é o tipo identificación de impresa de material qué tipo de daquela material embalagem. Então, também há era aquel um descaso, envase. um descuido aí Entonces, por parte ahí da hay un indústria descuido por em parte de la identificar industria corretamente qual é o en tipo de identificar rejeito daquela correctamente qué embalagem. tipo de Isso residuo, dificulta a também o qué tipo de processo de residuo debería ir reciclagem. ese envase. Y eso Bom, dificulta a el gente trabajo coloca aí, de então, que precisa reciclaje. chamar a responsabilidade Entonces, da lo que indústria, tenemos que né, hacer es principalmente llamar do la setor de atención a la alimentos aí, para responsabilidad de la investir em industria, embalagens principalmente del ecoeficientes, né, sector de substituindo del essas embalagens alimento, que não para possuem que reciclabilidade, sustituyan tanto esos por uma materiales que questão no tienen tecnológica, un como no caso reciclado das embalagens posible, como en el caso metalizadas que o de los Demétrio metales, comentou, né, de los mas também envases na questão metalizados de que não Demetrio ya haver dijo, essa y también de que no logística reversa, ou existe seja, essa una possibilidade de logística reversa, o sea, retorno
chance de desembalagem retorno, na ¿no? cadeia De de que esos reciclagem. envases Então, puedan volver precisa ter um a papel la cadena de ativo, né, reciclaje. da Entonces, indústria tiene química que, também para estas tanto industrias tienen que tener un repensar papel fundamental para repensar y también essas desde el punto de embalagens, né, vista que estão sendo tecnológico, cómo utilizadas, esos como envases a sua deben participação ser também na melhoria utilizados y dessa también la participación recuperação en das cómo se embalagens que pueden hoje estão mejorar la sendo recuperación de colocadas no esos envases que mercado, están siendo colocados en el né? mercado hoy día. Eu acho que precisa haver, então, Creo nesse que sentido, también en ese soluções sentido deben tecnológicas aparecer alinhadas a esse soluciones conceito, né, de tecnológicas design ciclo alineadas con circular, este de economia concepto circular, né, de para economía circular para aumentar a recuperação aumentar la dessas embalagens recuperación aí. de estos A gente que tem envases. no Brasil Nosotros um en Brasil decreto, tenemos un acho que é o decreto, creo que es el 12.082, se não me engano, 12.082, de si no junho do estoy ano equivocado, de passado, junio del año que pasado, estabelece a que estratégia, establece né, la da estrategia de la estratégias economía para a economia circular circular, o estrategias para dialoga com la um economía outro circular projeto que está no Congresso y también tiene Nacional, que que ver ainda con não otro foi proyecto que está aprovado, en el Congreso que mas no que vai fue discutir aprobado aún, que va a especificamente ser a economia sobre la circular discusión de la para economía circular plástico, referido né? al plástico. E, de certa forma, isso também Y de cierta dialoga forma eso com o también Tratado tiene Global que de ver con el Tratado Plásticos, né, que está Global de sendo discutido Plásticos que pela está Organização discutiéndose por das parte Nações Unidas, de né? la Então, eu acho que esse Organización de las tema é um Naciones tema Unidas. Entonces, que está este na es un ordem do tema dia. que Acho que só está tem en mais la uma. Ah, tem agenda mais duas, eu acho. actual. Creo que hay dos diapositivas más, ¿verdad? Uma outra consideração, né, que Otra a gente acredita que consideración, novas nosotros pesquisas podem pensamos que ser nuevas feitas, tanto investigaciones incluindo deben mais hacerse, incluyendo tal vez organizações, né, otras para que a gente possa organizaciones ter até para uma maior poder confiabilidade aí nos tener dados, una mas a gente mayor considera confiabilidad en los que datos, pero nosotros conseguimos creemos fazer que conseguimos uma hacer amostra, né, ter un acesso a uma muestreo, amostra tener acceso a un bastante muestreo bastante interessante, né, de 20 interesante de cooperativas. 20 cooperativas. É importante chamar a atenção, Es então, para importante esses también llamar la atención desafios para enfrentados esos pelas desafíos cooperativas no que diz enfrentados por la respeito à cooperativa que se refieren a la comercialização, né, comercialización, sobretudo desses rejeitos especialmente de plásticos, esos que a residuos gente sabe que plásticos que são, nosotros né, que sabemos que possuem poseen capacidade de serem reciclados, capacidad mas de acabam não ser tendo reciclados, pero que reciclabilidade, no né, tienen reciclabilidad. sobretudo ¿Por porque qué? não Porque há especialmente porque no hay interesse, né, na cadeia interés de en la reciclagem cadena em de reciclaje absorver esse material. en, Acho que só tem en um último absorber aí, ese Tatiana. material. Yo creo que hay una última diapositiva, Tatiana, ¿verdad? Sim, que é Ah, também, sí, sí. También, lógico que isso claro extrapola o que que a esto gente fez nessa extrapola lo que pesquisa, mas a nosotros gente hicimos en quis este chamar a trabajo atenção, y já que queríamos das 20 igualmente llamar la cooperativas, atención que de apenas las 20 quatro, né, cooperativas, apenas tem cuatro uma relação tienen una contratual aí com relación o poder contractual con público. el A poder gente sabe que público. outras podem ter Nosotros também sabemos algum que tipo otras de también apoio, pueden mas não tener algún tipo de necessariamente apoyo, pero no estabelecer aí necesariamente convênio, establecer un contrato, né? convenio o un Então, também contrato. seria importante Entonces sería avançar para importante pesquisas que avanzar mostrem para investigaciones como que é que presenten essa cómo inclusão das es que esta cooperativas inclusión de nas las políticas cooperativas públicas en las também políticas poderiam públicas ser también podrían fatores ali de ser factores fortalecimento de dessas cooperativas, fortalecimiento de esas melhoria inclusive cooperativas, na mejorando capacidade inclusive la de recuperação capacidad de resíduos de que essas recuperación de cooperativas residuos possam que ter, esas né? cooperativas podrían tener. Eu acho que é isso, tem algumas Yo creo que referências, era mas esto eu y acho que a algunas gente pode referencias partir para as también, pero creo discussões. que podemos comenzar con el debate, Muito si están de obrigada, acuerdo. professor. Muito Muchas gracias, obrigada, Demétrio. Muito profesor. obrigada, Muchas gracias, Priscila. profesor, Demetrio, Como tivemos Priscila. oportunidade de Como observar na tuvimos oportunidad apresentação, de foi observar uma en la pesquisa presentación, fue un trabajo, extremamente una densa, com investigación uma extremadamente metodologia amplia, con una demonstrável, metodología séria demostrable, seria e que avança, y né, inclusive que no nosso avanza, próprio inclusive en nuestro conhecimento propio do impacto, conocimiento né, del de impacto determinados de resíduos determinados residuos no financiamento, né, dos en la catadores que atuam financiación de nas los cooperativas recicladores que de actúan en las catadores. cooperativas Eu de vou abrir para abrir recicladores. que a pesquisa Reitero que sua la íntegra será investigación publicada, totalmente acredito será eu, ainda nesta publicada sexta-feira e hasta el todos vocês viernes y receberão todos a ustedes van a notificação da recibir publicação. la notificación de la Nos colocamos à publicación. disposição Nosotros também ponemos a para disposición posteriores discussões, también para para abrir um debate posteriores mais estendido, debates, para né? A tener gente un debate considera o más tema amplio. extremamente Nosotros importante, consideramos que o es un impacto do tema plástico, muy né? Para a importante, el remuneração, impacto para a del questão plástico da para la saúde também
remuneración para temas de salud de los recicladores, su manipulación, manipulación de todos estos materiales. Creo que es un tema muy importante y Larissa, pensamos avanzar sobre el impacto en la salud de los recicladores. Quiero agradecer la presencia de todos. Agradezco una vez más a Gaia por el apoyo al proyecto y evidentemente, y también al BDCP, y obviamente a esta excelente alianza que establecimos con RUF, con el profesor Abegaun, URF y con los investigadores Priscila y Demetrio. Que todos tengan una excelente tarde y final de mañana y vamos a volver a hablarnos nuevamente con la publicación del informe.